Baseado. Depois eu corto essa parte aqui. Começando aqui o nosso podcast, nós somos do primeiro período de Direito da turma B e nós vamos falar um pouco sobre o livro A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, de Fábio Conder Comparato. Então, galera, quais são os principais pontos aí que vocês poderão notar sobre esse livro bom e maravilhoso? Boa noite, em primeiro lugar, né? Meu nome é Luiz Gustavo e queria citar o nosso professor, nosso grande professor Lucas Canoa, né? Que, como exemplo, citou para a gente ver o filme Escorpião Rei, para entender como que eram as coisas antigamente, né? Na Mesopotâmia, etc. E só para ressaltar, né? O filme eu não gostei, achei muito ruim, mas como o filme é sobre a matéria, a gente tem que ver, né? É Aí, bem ruim mesmo. sim, aí ele explica que naquela época meio que tinha os direitos, mas tinha os direitos daquela época, né? Aí vale até a gente citar o olho por olho, dente por dente, né? Que era daquela época. Mas aí vale ressaltar que ele sempre bate nessa tecla de Hobbes, né? E como Hum, ele cita que no começo, como exemplo, não tinha nada. Nada entre aspas também, dentro do direito. Só que aí ele cita o Hobbes e o Estado, né? Porque o Hobbes meio que é o pai ali do Estado, né? Porque ele começa falando sobre o Leviatã, que o Leviatã é aquele grupo de pessoas que está dentro de certo ciclo e que um defende o outro, um tem os mesmos direitos que o outro. E isso que para Hobbes funcionava, certo? E até hoje muitas pessoas acreditam que quando você está dentro de um certo grupo, você tem que obedecer às normas e etc. Isso daí é a regra de convívio básico de sociedade, né? É muito interessante essa parte aí que você citou, mano. E, tipo, eu vi que o Fábio, no livro, ele demarca muito sobre o princípio da dignidade humana. Ele fica falando muito sobre até onde o ser humano é capaz de ser julgado, de ir aos extremos, e, tipo, o que a democracia influencia sobre o ser e tudo mais. Ó, galera, alguém tem mais algum ponto de vista sobre esse livro aí? O que vocês Ó, acharam? teve uma coisa que eu peguei do livro aí, e foi até que você falou, Patrick. Hum, É uma frase que tá escrito em latim, topatei matus. Significa sofrer para compreender. Então mostra que se você vê a história, o ser humano ele sempre teve que sofrer para depois ele entender. Porque, Sim. por exemplo, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi Não, meio que uma lição. e fazendo meio que uma analogia com a história, né, como o professor Lucas gosta muito, é, eu até anotei que ele fala, que o Hobbes, a Leviatã, depois ele entra no conceito de propriedade privada que entra dentro do feudalismo, né, teve exemplo lá que tinha os feudos, etc. E esse é um que naquela época, o que era fundamental, assim? Ter uma propriedade privada, etc. e é Aí muito depois... interessante. Oh, foi mal se Não, interromper. pode completar, pode E é falar. muito interessante o que ele relaciona com o período histórico, né? Porque, tipo, É. desde os Sim, primórdios, verdade. o ser humano, ele sempre teve indivíduos submissos ao sistema, a um Ao complexo. Estado por si, né? E sim, É. Estado por si, bem autoritário, né? Sim. E aí depois, né, completando essa viagem do tempo, que eles nos leva desde a Mesopotâmia até o Iluminismo, né, que no caso seria a Revolução Francesa. E, Só te atrapalhando, ô Luiz Gustavo, tipo, na visão de Hobbes, só para ficar mais explicado, ele acreditava que a restrição da liberdade de cada indivíduo que impunha a si mesmo. Tipo assim, que dentro de uma coletividade era para assegurar tipo assim, que o Estado queria uma guerra de todos contra todos, entendeu? é, Que aí ia gerar uma confusão, porque cada indivíduo tem que ter sua liberdade própria, não é mesmo? sim, Sim, sim. É. sim, sim. E E, igual uma coisa vivenciada por nós, que nós podemos citar muito, é igual a ditadura, que o Brasil vivenciou na década do mas ano de eu não vivi 64. isso não, eu não vivi essa época não, pô. Não, agora você Sacanagem. atrapalhou. Você Ô, tá de Vitão, velho. sacanagem? Você tá de Opa, Velho. sacanagem, viado. Você estudou isso aí, porra. Viado, Mano, continua, quatro viado. anos, Era velho. pra ser só na brincadeirinha. Continua, corta aí, depois vai, continua, tá bom. Pera aí que depois eu vou cortar esse comentário. Ô, Luiz, continua falando aí. Viado, era pra ser na zoeira, viado. Era pra você completar falando, tô ligado, etc. Ué. Ah, Porra. eu vou cortar o vídeo, relaxa. Então vai, continua falando aí do...
da ditadura aí. Pera aí, eu vou falar que teve uma queda. Então, tivemos uma queda aqui no nosso podcast, mas é normal, né? Como de vivenciar podcasts feitos por alunos. E continuar comentando aí. É a submissão, né? É isso mesmo que eu ia citar. E quando eu tava falando de iluminismo, tem um capítulo. Capítulo não, é uma ressalva no livro. No final do livro, se eu não me engano, na página acho que 65, não sei. Mas que meio que associa, né, a independência dos Estados Unidos com a Revolução Russa, que ambas têm o mesmo DNA, né? Que ambas são resultados de uma inovação no mundo, das ideias como o iluminismo. Meio que uma, de certa forma, é meio que um exemplo a ser seguido, né? Por causa que aí veio o iluminismo, aí, se eu não me engano, por meio de comunicação da época, né? Acabou espalhando essa ideia do iluminismo, né? Se eu não me engano, foi na enciclopédia. E o mundo inteiro começou a conhecer e etc. Que todo mundo sabe as correntes assim que o iluminismo pega, né? Ah, E, e isso foi, de certa forma, uma grande evolução da sociedade, porque, pô, igual eu falei, parte do começo que não tinha nada e parte para esse lema de igualdade, de fraternidade, né? É uma Eu acho grande muito bacana. evolução, né? Isso é sim. muito bacana. E no livro trata muito bem isso daí, né? Explica, explica direitinho os conceitos e também, igual a Fernanda citou, o conceito lá da ONU, que, no geral, a galera só aprendeu depois da guerra, né? E vale ressaltar também que a ONU era a segunda tentativa de criar uma união de nações, né? Porque a primeira tentativa ocorreu na Primeira Guerra Mundial, no final, né? Que foi a formação da Liga das Nações, se eu não me engano. E não ocorreu bem, etc. E depois a sociedade viu, não, precisa ter aquele ponto ali para falar o que é certo, o que é errado, para decidir. Precisa ter um lugar, tipo assim, que meio para virar um espelho pro mundo, né? Tipo, tal coisa é errada, mas, tipo assim, não seguir só uma frente, sabe? Tipo assim, só Sim. impor certas coisas que não podem acontecer. O exemplo delas é a guerra. Isso, isso. E de certa forma também, né, que a ONU é presente até hoje, né? Porque a gente vê diariamente tópicos Sim, em, sim. E tópicos sobre a ONU, o que que a ONU aprovou disso, o que que a ONU não aprovou disso. Ô Um exemplo Luiz, mas recente igual é você tá a Rússia falando e a aí Ucrânia. de. Aí. Pera aí, meu filho. Pode Igual você falar. tá falando aí de iluminismo, tipo assim, o iluminismo começou com essas ideias. Aí depois, tipo assim, a Revolução Francesa, que já foi contra a monarquia, tudo isso aí, tipo assim, que a Organização das Nações Unidas, tudo, já se baseou nesses negócios. Que primeiro veio o iluminismo, depois a Revolução Francesa, e a partir daí que a Revolução Francesa foi para querer acabar o movimento da monarquia. Aí depois foi gerando Nações Unidas e tal, de tudo que a gente conhece, né? E nessa época aí Olha, também. Pode falar, pode falar. não é porque vocês falaram da ONU e aí me veio uma pergunta. Porque ela tá em busca da paz, né, dos direitos humanos. Mas mesmo assim, ainda tem guerras, ainda tem, por exemplo, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, que está acontecendo atualmente. E então, por que isso ainda acontece? Vocês sabem? Mas Eu acho um que. exemplo, Não, pode pode falar. falar, Luiz, qual que é que eu falo? Não, pode falar, pode falar. Tipo assim, um exemplo a gente pode colocar em consideração, a ONU está aqui para como se ela fosse um pai dos países, para assegurar que todos os países deveriam ter paz. Mas, tipo assim, isso é claro que é evidente que não acontece. Por exemplo, a gente tem a África, que passa muitas necessidades. Cadê a ONU para ajudar? Entendeu? A ONU é falha, não é Pois é, 100%. pois é. Mas igual essa questão da Rússia e a Ucrânia. O Putin, ele tá no poder há quantos anos? Já tem muitos anos, ele já tá há mais de 2 mandatos. Tipo, Isso aí é nunca a troca cultura de do país dos caras, né, velho? A é a gente. cultura do país. Igual, por exemplo, eles têm uma cultura de nossa, alguma coisa Totalitarismo. totalitarismo. Aí o Putin, tipo assim, ele quer infringir a um país umas circunstâncias que eles não conseguem refletir, entendeu? Tipo, ele quer pegar um pedaço do país e como que uma pessoa vai aceitar isso? A ONU tá lá. Pode Cadê a ONU ajudando, entendeu? então,
uma das grandes influências que eu vi, tipo, aqui na América do Sul que a ONU fez foi igual a relação do Mercosul com a Venezuela. Pode citar também o Brasil, né, que ele quer entrar para o Conselho de Segurança da ONU, que direto faz missão de paz aí pelo mundo, etc. Eu não acho Sim, que a ONU também é tão falha, não. Acho que a ONU ajuda dentro dos limites dela. Porque, pô, se tu for pegar aí, igual esse negócio da Rússia, tem cacetada de país envolvido. Se ela se meter o dedinho ali, ó, pô. Sem contar também que eu acho que são 5 países que tem um voto lá. Se um negar, acaba que nega. E teve um negócio disso, teve a reunião disso. Entendeu? Sempre unanimidade, né? E respondendo a pergunta da Fernanda, por que o ser humano, etc. Eu acho que o ser humano é muito arrogante, de certa forma. E sempre foi. E outra coisa que o ser humano não aprende com a história, né? A gente vê vários e vários casos repetindo diariamente que a gente aprendeu na história que não é certo, que aquilo ali no futuro não nos trará benefícios, né? Só que a gente continua cismando, continua na mesma tecla, entendeu? E eu acho isso daí um absurdo, porque olha a quantidade de anos que passaram. Até o Lucas tinha dado um exemplo que muita coisa de, sei lá, 500 anos atrás, a gente tem um pensamento até hoje, que ele tinha dado o exemplo lá sobre direita e esquerda, né? Que um lado ficava do lado direito e o outro ficava do lado esquerdo, e assim vai. Eu acho o ser humano muito, muito arrogante, Arrogante muito, e falho. é. Ainda Mas, bem que a gente tem o direito, né, para tentar buscar um pouco de justiça em alguns casos. Sim, o direito auxilia a gente nesse caminho, nesse grande percurso. Falando de direito, né, e um dos pontos mais importantes também, né, que não pode deixar de falar que é a Carta Magna, né, que foi, tipo assim, a limitação foi, que se eu não me engano, o primeiro documento constitucional que teve, que foi para limitar o poder do monarca e essas coisas aí. Tipo assim, que se não tivesse isso aí, o trem ia ser bem mais feito do que tá, né. Prossiga, pessoal. Outro lado. não, Vai, pode falar. Outro lado do livro que eu achei muito importante também foi a questão do ser humano ser muito individualista. Cada um tem sua personalidade, cada um tem. É uma personalidade mesmo. E, tipo assim, a gente acaba agindo sem pensar no próximo. Isso foi muito estudado com a teoria da pessoa, né? Fala que, tipo, por exemplo, muitas partes nossas são só materiais, tipo, a sua nacionalidade, as suas características, é tudo muito. Como posso explicar? É só matéria. Não te. A pessoa. Ai, gente. Tipo assim, a gente tem um lado corporal e espiritual, né? E tem muitas teorias que explicam o espiritual. Que aí vem o lado individualista, né? A gente pensa só em si e tal. E quando eu falo de nacionalidade, é o lado exterior. E só. Como é que eu vou explicar? É como se fosse. É só matéria. Não tem Então, A explicação. substância, ele fala disso, Só né? Da substância, substância. exatamente, essa palavra. para te ajudar, tipo assim, a gente poderia associar igual o comunismo, né? O comunismo, a ideia, assim, em base, é muito boa, assim, né? Só que a gente sabe que isso nunca será possível, com sucesso, obviamente, de ser feito por causa da conduta do ser humano, né? É, por Da causa do arrogância. egoísmo. Isso, porque sempre quer ser superior, sempre quer... Igual o exemplo lá de Cuba, né? Pra você ter ideia, a galera lá, o cara mais rico é um cara que trabalha no hotel, exemplo, por causa que lá ele recebe gorjeta em dólar, em euro, da galera que vai visitar lá, né? E a galera que vira médico lá, sai de lá, etc, por causa do quê? Por causa do ser humano sempre querer mais, né? Isso daí, eu acredito que todo ser humano sempre quer mais. sim, sim. Mano, o interessante do livro é que ele traz pontos muito interessantes pra gente, tipo, pensar em outros assuntos, como nós citamos aqui, tipo, a guerra e as coisas passadas. E o nosso ponto de vista, eu acho que é só isso, né, galera? Só isso. Mais uma Sim, sim. questão que eu vi, que eu achei muito interessante, foi a questão do melhoramento genético. Eu achei muito interessante porque lá comenta, assim, porque é uma coisa que fere a dignidade, né?
por mais que ela tenha, por exemplo, tem várias pessoas que usam isso para melhorar mesmo, criar como se fosse uma pessoa ideal, com aqueles estereótipos ideais na sociedade e tudo mais, isso acaba, tipo assim, ferindo a dignidade, né? E tendo como uma coisa errada, isso é citado lá. Apesar de ter algumas coisas que são positivas, né, como, tipo, usar para doenças, essas coisas assim, né, para... Como é que eu posso falar? Pra melhorar, né? Isso, como se fosse tirar a parte genética ali, que você poderia ter uma doença genética e tudo mais. Mas quando você coloca na balança, acaba que existem mais pontos negativos, que vão ferir a dignidade, que é algo fundamental lá no direito humano. Então, eu achei um ponto muito interessante lá no livro. Verdade, esse ponto é muito, muito importante também, citado no livro. Então, eu acho que esse é o nosso podcast. Obrigado pro professor aí que escutou a gente até agora. E é isso. E se eu falei alguma coisa errada aí, por favor, professor, depois Por favor, me desculpa conserte qualquer aí. coisa. Perdoa a gente aí que a gente é inocente. Vai, A gente vai, até, falou. a Valeu. gente até gostaria de falar mais, né? Mas não tem tempo, infelizmente. E é isso. É Falou. isso. Valeu.